Foi assinado no último mês pela presidente Dilma Rousseff um novo decreto. Ele institui a chamada Política Nacional de Participação Social, cuja principal meta é acompanhar a população, a formulação, execução, monitoramento e avaliação de programas e políticas públicas. No entanto, esse novo decreto vem provocando polêmicas. O governo defende que apenas institui a participação social, mas alguns acusam a presidência da República até de golpe de Estado. E é para saber mais sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo, aqui no quadro Direito em Pauta desta segunda-feira, com o presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, o advogado Felipe Amorim Reis. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço. Novamente é uma satisfação enorme poder voltar aqui, esclarecer para a população os seus direitos e explicar melhor a Constituição Federal. Vamos tentar entender esse decreto não só no formato, no encaminhamento, como também no mérito, no conteúdo. Em termos de conteúdo, de mérito, precisaria haver esse assunto regulamentado através de um decreto da Presidência da República? O que a Constituição Federal diz sobre isso? Formalmente, o decreto é um pouco vago, né, em termos de inclusão da participação social na administração pública direta e indireta. E, por outro lado, a Constituição não permite que a Presidência da República, através de um decreto federal, inclua a participação social no meio da administração direta ou indireta, porque além de onerar os cofres públicos, que o artigo 84 proíbe, o Parlamento brasileiro, o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados e assim vereadores, Assembleias Legislativas dos Estados, que é pela Constituição, artigo 1º e parágrafo 1º da Constituição, parágrafo 1, diz que é representante legítimo do povo, eleito democraticamente pelo voto popular. Explicando melhor essa questão do formato, então, do encaminhamento desse assunto. A Presidência da República deveria encaminhar ou uma medida provisória ou um projeto de lei federal para deputados federais e senadores apreciarem. O Poder Legislativo teria o poder aí de decidir se a matéria ou como que ela deveria ser conduzida, é isso? Exatamente. Ela poderia encaminhar, a competência da Presidência da República, ela deveria encaminhar ao Congresso Nacional para a devida aprovação mediante lei formal. Temos o princípio da legalidade na Constituição, que ninguém é obrigado a fazer senão em virtude de lei. Então, esse decreto não é lei, é um ato do Poder Executivo Federal e que cria cargos e obriga a administração pública de todos os entes federativos a inclusão da participação social dos movimentos sociais. Isso vai em contramão ao que diz a Constituição da República de 1988. Será que isso aí, só para fazer um contraponto aí, não seria, quando se fala no controle social da coisa pública, não só do patrimônio público, do dinheiro público, não seria uma intenção de fazer um controle social, ou mesmo com essa justificativa, essa proposta é inconstitucional? Qual que é o seu entendimento? Materialmente, formalmente, ela é inconstitucional. Eu concordo que a população deva participar e a administração pública direta e indireta tem que ter a participação social na administração, mas já temos os órgãos de fiscalização conforme a Constituição Federal, né? Tribunal de Contas, Ministério Público e o próprio Parlamento Brasileiro. Aí esse decreto beira o totalitarismo, alguns entendem que pode até ser uma espécie de golpe de Estado, mas não estamos falando ainda de golpe de Estado. É um erro da presidente Dilma, é um erro esse decreto. No caso, o decreto, ele estipula cargos, representatividade, assentos, quantos segmentos da sociedade civil brasileira teriam direito a participar nesse organismo dentro do governo federal? Ele cria cargos, assentos, conselhos de movimentos sociais e da sociedade civil. Sociedade civil é muito vago esse decreto, ele não especifica muito bem, então tem várias interpretações. Não dá para entender o que a Presidente da República quis com esse decreto, mas certamente ela chama para toda a administração pública, direta e indireta, os movimentos sociais, o Movimento Sem Terra, Central Única de Trabalhador, não que eu seja contra, mas temos que respeitar o que a Constituição Federal diz a respeito. Mas não chama também empresários, industriais,
ruralistas? Na verdade, sociedade civil é um gênero, né? Sindicatos, aí é patronal, dos empregados, empresários, toda organização civil, social, institucionalizada ou não, aí que está um grande perigo também. Você não precisa ser um sindicato, uma pessoa institucionalizada, um grupo de pessoas para fazer parte. Aí você pode ser um indivíduo comum, uma pessoa normal, sem associação, sem nada e equivocadamente está dentro da administração pública. Quais seriam as soluções jurídicas para esse caso? Um novo decreto da presidente revendo esse que ela publicou ou uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, junto ao Supremo Tribunal Federal contra esse decreto? O próprio Congresso Nacional já está trabalhando internamente para derrubar esse decreto, mediante votação. Eles têm poder para tanto. A Ordem dos Advogados do Brasil está estudando as melhores medidas para poder derrubar esse decreto perante o Supremo Tribunal Federal, seja através de ação direta de inconstitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito legal, que também é uma forma de tentar derrubar no Supremo Tribunal Federal. Obrigado e bom dia. Eu que agradeço e coloco à disposição novamente.